porque em mais uma demonstração de reação do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, do Senado, aprovou um projeto de lei que impede os sindicatos de exigirem o pagamento do imposto sindical sem autorização do empregado. O texto, de autoria de Stevenson Valentim e relatoria de Rogério Marinho, propõe que, mesmo que seja filiado, o trabalhador deve autorizar a cobrança das contribuições. O projeto vai seguir agora para a Comissão de Assuntos Sociais e, se for aprovado no plenário, o texto será encaminhado para a Câmara dos Deputados. Vamos começar esse giro de análises com o Cláudio Dantas. Dantas, mais um movimento do Congresso Nacional, especialmente do Senado, que vai na contramão do Supremo Tribunal Federal. É o contrapeso que se esperava, né? Essa uma medida aprovada na CAI pró-trabalhador, ou seja, o trabalhador precisa autorizar a contribuição, não contribuição obrigatória, contribuição voluntária, optativa. Acerta o Senado? Certo, é assim que se protege o trabalhador, né? E não dando ali o chicote na mão de sindicalista para ele ficar chicoteando o trabalhador. Isso aí é um absurdo. Essa decisão, desde o dia que ela foi tomada pelo Supremo, nós alertamos aqui, além de ser uma decisão que não poderia ter sido tomada por parte, né, do Supremo, contrariou aquilo que já estava previsto e aprovado e sancionado, aprovado no Congresso, sancionado pelo presidente na reforma trabalhista, se desfez ali numa canetada, né, de alguns ministros, e você criou uma situação que está provocando uma avalanche de problemas judiciais, de sindicatos cobrando taxa para não cobrar taxa, de sindicato querendo cobrar retroativo dos 5 anos em que não foi cobrada a taxa porque havia sido derrubada. E essa obrigação, se você é um trabalhador e quer que o sindicato te represente, ótimo, você tem toda a liberdade, você tem a liberdade de se sindicalizar, você tem a liberdade de pagar o quanto você quiser, não precisa ser um dia de trabalho não, se você quiser pagar 3, 4, 10 dias, aí é uma negociação sua com o sindicato. Você quer se sindicalizar, você quer que o sindicato te defenda, ótimo. Agora, você não pode obrigar a todos. Isso aí é uma forma analógica de se pensar problemas digitais. Nós hoje vivemos um mundo digitalizado, onde o trabalhador ele passa a ter muito mais independência, autonomia, ele usa o que está disposto aí com o que a tecnologia nos oferece, né, em termos de prestação de serviços. Ele tem várias outras formas de ganhar dinheiro hoje. Ele não precisa estar vinculado ali com carteira assinada, ele pode fazer várias coisas. A gente vem com a discussão aí dos aplicativos de mobilidade, aplicativo de logística, de entrega, né? O sujeito ele pode fazer opção de ter 2, 3 serviços diferentes ali e aumentar a sua renda. Ele quer a proteção, né, ali previdenciária, ele faça uma previdência privada dele. Ele quer melhorar ali a negociação, né, estabelecer ali uma negociação com o patrão, mudar ali a relação. Ele pode também fazer isso, pode estabelecer uma relação direta ou pode se reunir e se sindicalizar. Você não pode obrigar o sujeito. Isso é contra o livre comércio, isso é contra, inclusive, as liberdades individuais, né? Isso dá a esses sindicatos um poder econômico e político que a gente sabe que ele é utilizado para determinados candidatos e partidos, ou seja, os sindicatos, na verdade, são instrumentalizados para fazer política, e política eleitoral e política partidária, né? Então, no fim, o que a gente tem é uma grande fábula, né, de defesa do trabalhador. O que se está fazendo é explorar o trabalhador em benefício próprio, desses próprios sindicatos e dos partidos que estão por trás deles. Eu abri um sorriso, Dantas, porque você falava e eu me lembrava da greve aqui em São Paulo. Enfim, eu poderia usar parte desse comentário para uma outra pauta, que é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Mota, esse projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, projeto totalmente pró-trabalhador, e é isso que se esperava, né? Uma atuação do Congresso Nacional, dos congressistas, para dar a opção ao trabalhador de falar, não, eu não quero pagar imposto sindical. Pelo menos esse direito o trabalhador tem que ter, né? Parabéns ao Senado, parabéns ao Congresso. Como é bom poder dizer frases como essa, né? Parabéns ao Congresso Nacional.
o Congresso está usando os instrumentos da democracia para tentar restaurar a democracia. É difícil até compreender por que um assunto como esse voltou a ser discutido, porque já tinha sido resolvido, não tinha? O imposto sindical obrigatório, ele transforma o sindicato em um grande negócio. Mas olha só, quem deseja ganhar muito dinheiro tem que abrir um negócio, um bar, uma oficina mecânica, uma pizzaria, uma empresa de tecnologia. A função do sindicato não é enriquecer ninguém. O dinheiro que o trabalhador ganha é dele, não de parasitas que, com a desculpa de defender os interesses do trabalhador, querem mesmo colocar a mão no bolso dele. Zé Maria, quais outras pautas que foram apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal irão gerar uma reação do Congresso? Já vimos imposto sindical, marco temporal. Certamente teremos algo no sentido de aborto e drogas, porque as PECs já estão preparadas, né? Já tem. Senador Magno Malta. Então, e esse movimento deve crescer certamente dia após dia. Vai crescer sim. O senador Stevenson, ele foi muito, ele é muito ágil, né, nessas decisões imediatas e é um projeto bom em 2 pontos. O primeiro, o mérito que o Dantas aqui explanou longamente sobre a impropriedade de se ter uma lei para obrigar alguém a pagar. Eu acho até que é inconstitucional, porque a Constituição diz que ninguém é obrigado a estar vinculado a nada, nem a sindicato. Ninguém é obrigado. Então, assim, ser obrigado a pagar algo que não é vinculado é, no mínimo, muito estranho. Volto a dizer que eu defendo o sindicato, mas o sindicato tem que se nutrir, ser importante. Detesto essa ideia de que sindicato é para dar dentista. Não, o sindicato é para defender categoria profissional. Essa é a realidade. Então, assim, do ponto de vista do mérito, perfeito. E o segundo ponto de vista político. Olha, Daniel, a Constituição brasileira deu ao Supremo um papel muito importante, o controle constitucional. É um poder importante, mas um poder limitado pela própria Constituição. Não deu ao Supremo o poder de elaborar leis ou mudar leis ou entender o que pensa a sociedade para definir aquilo em decisão. Então, o grande poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de grande responsabilidade, é de fazer o controle constitucional e defender a Constituição. Agora, veja bem, o poder do Congresso Nacional é o poder de aprovar leis, mudar a Constituição. Então, é certinho. Quando um assunto ele é definido pelo Supremo, ou seja, julgado pelo Supremo, imediatamente o Congresso pode reiniciar a roda, né, de funcionamento da democracia, aprovando a emenda constitucional ou uma lei que contraria ou que vá além da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. E essa não é uma decisão porque alguém acordou mal-humorado e falou assim, eu vou votar uma lei contra essa decisão do Supremo. Não, aprovar uma lei no Congresso Nacional exige, olha, esforço, suor e lágrimas. Não é fácil. Veja bem, isso aí aprovou na toda poderosa CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Tem que passar por várias outras comissões, pelo plenário, e depois ir para a Câmara dos Deputados, sanção presidencial, se houver veto, volta, para se ter uma ideia. Mas vai chegar de novo no plenário do Supremo se alguém apelar. É assim que é a Constituição. Mas o Congresso tem que reagir. E você, Daniel, falou certinho. Tem um projeto do Magno Malta proibindo o aborto no Brasil. A prática de aborto no Brasil. Ou seja, o Supremo mexeu na situação que estava acomodada e se o projeto for aprovado, qualquer prática de aborto fica proibida. Então, esse chamado aborto legal de estupro, risco à vida da mãe e o terceiro qualquer, aborto... Anencéfalo. O anencéfalo. Foi o primeiro lá no Supremo. Isso aí ficariam todos proibidos, né? E, por outro lado, também um marco demarcatório temporal das terras indígenas. Quer dizer, o Supremo entendeu que o marco não existe. A Constituição foi promulgada em outubro de 88. Então, tinha que ser lá, na promulgação da Constituição. Então, tá certinho sobre 2 aspectos. O mérito e sobre a reação política que você citou. Pois é, Cristiano Beraldo, o que achou da medida? Aprovação importante ainda
na ACAI irá passar por uma outra comissão no Senado, antes de ser votado, aprovado no Senado Federal, depois encaminhado para a Câmara dos Deputados. O que chama atenção, Beraldo, é que esse projeto de lei propõe que até mesmo os filiados dos sindicatos tenham que autorizar a cobrança da taxa. Corre-se o risco até dos filiados falarem não, eu não quero. Pois é, veja... Mas hoje já é assim, né? Não, sim, mas veja, Zé, havia um entendimento, a sociedade brasileira inteira já tinha entendido que não era mais obrigatório a contribuição sindical. E os sindicatos ficaram à míngua já nos últimos anos. E aí, tirando os sindicalistas, os donos de sindicato, e aparentemente a maioria do Supremo Tribunal Federal, não havia dúvida a respeito disso. O Supremo vai, decide algo contra o senso comum, e aí cabe ao Congresso se debruçar novamente a uma matéria que a princípio estava acomodada, para deixar ainda mais claro algo que aparentemente estava. Então veja só o esforço, a energia que se gasta a partir de um entendimento que 11 ministros tiveram ali na sua maioria. E aí não só essa questão dos sindicatos, mas todas essas pautas que a gente citou aqui agora, isso tudo vai consumindo tempo. E também é preciso gerar, na contrapartida, que o Congresso entenda a importância de escrever leis e aprovar leis que sejam de compreensão cristalina. Porque estas leis estão sendo interpretadas por pessoas extremamente criativas. Se der qualquer brecha, fica tudo nublado. A gente não sabe para onde vai. Então, isso tudo tem que servir também como um processo de aprimoramento da atividade legislativa. É preciso que se coloquem as vacinas para impedir que o país perca tanto tempo com matérias que já estavam decididas. Pois é, várias pessoas... Ô, Daniel. Vai lá, Zé, quer concluir? Eu passo para o Dantas já. É só para dizer o seguinte... a contribuição sindical que o projeto fala aí, ela é o dia a dia. Então, já é assim, você se sindicaliza, paga mensalmente ao sindicato, né? Ou autoriza o desconto em folha. E a empresa sabe se desconta ou não, mas você tem que fazer um pedido para a empresa. Isso aí é o normal, é como existe. O grande questionamento é aquele tal de um dia de trabalho por ano por um sindicato que ninguém sabe exatamente qual é e para onde vai o dinheiro. Pois é, não, mas justamente a informação trazida é que até esse dia de trabalho deve ser autorizado por quem é filiado aos sindicatos. Sim. Agora, Dantas, só para a gente virar a página, queria que você privilegiasse a nossa audiência, várias perguntas, questionamentos, e a Adriana, sob o argumento de defender o trabalhador, querem voltar com esse tipo de cobrança. A quem interessa esse retorno? Repassar montantes de dinheiro e fortalecer os sindicatos? Me parece que a conexão política é inevitável. E é o que justamente que você tinha dito, né, Dantas? Essa relação entre sindicatos e alguns partidos políticos, isso vem de muitos anos, né, Dantas? Muitos anos. Basta você ver o que acontece no Dia do Trabalhador, ou o que acontecia no Dia do Trabalhador. 1º de maio, você tem lá aquelas centrais sindicais, junto com os sindicatos, principais sindicatos filiados, aí fazem uma grande comemoração, chamam artistas e usam, o palanque é usado pelos políticos vinculados, partidos e políticos vinculados a eles. Então, vira um grande showmício. Quando acabou essa farra de sindicato, você tirou de circulação 3 bilhões de reais, que eram extraídos do trabalhador. Eu queria que o trabalhador que está nos assistindo, nos ouvindo no rádio, nos assistindo na TV e nas redes, tivesse essa dimensão. Nós todos, trabalhadores, né, todos os trabalhadores que contribuíam de forma obrigatória a esses sindicatos, forneciam 3 bilhões de reais para esses sindicatos. Imagina onde vai parar esse dinheiro. Ele não volta para o trabalhador, naturalmente, nem em benfeitoria, em clube,
né? Como o Zé falou aqui, em serviços de dentista, de não sei o quê. Não volta. É muito mais dinheiro do que vocês possam imaginar. Esse dinheiro vai para onde? Como é que como que a gente sabe como esse dinheiro está sendo aplicado? Não é possível saber, porque não há uma obrigatoriedade de prestação de contas pública. E é curioso porque, por exemplo, você tem o Tribunal de Contas que já teve vários embates para fazer a fiscalização de todo o Sistema S, que é dinheiro do patronato, do sindicato patronal, que vai abastecer o Sistema S, que tem aí todo um trabalho, inclusive de promoção, né, de cursos, etc. e tal, de capacitação do próprio trabalhador. E existe, então, uma prestação de contas. Inclusive, várias dessas prestações de contas, dessas auditorias que foram feitas, descobriram diversas irregularidades. No caso dos sindicatos, isso nunca foi feito. Ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Então, para onde vocês acham que foi esse dinheiro? Porque esses sindicatos são defendidos por lideranças políticas que se elegem justamente nessa base sindical e é um ecossistema que se retroalimenta. Essas lideranças sindicais não trabalham. Elas vivem de quê? De negociar dissídio coletivo com o patrão ali nessas categorias e de recolher e contar moeda, contar o dinheiro que está sendo extraído do trabalhador. Poucos são os sindicatos que efetivamente fazem alguma coisa. O Zé defende sindicato aqui. Eu acho o seguinte: o sindicato ele deve mostrar o que ele pode fazer pelo trabalhador, para o trabalhador falar assim, pô, não, vale a pena. Eu vi aqui até um comentário de um taxista que está aqui nos assistindo no chat, e ele falou, poxa, eu achei que valia a pena eu me filiar, me sindicalizei porque o sindicato estava fazendo o seu trabalho. Ótimo, ele fez por vontade própria. É isso que tem que acontecer. É esse o sindicato que eu defendo, Dani. Se ele está vendo que o sindicato está defendendo a categoria dele, está trazendo benefício para a categoria, ótimo. É a liberdade de sindicalização. Ele pode fazer o que ele quiser. Agora, o que não pode é obrigar. É muito fácil. O Mota deu ali trouxe uma figura de imagem muito fácil de você usar para comparar. É uma empresa, né? Se o cara quer ganhar dinheiro, se você monta uma empresa para ganhar dinheiro, você sabe o trabalho que dá, inclusive na geração de emprego, no pagamento de impostos, né, vinculados a esses postos de emprego, etc. e tal, toda a burocracia envolvida e o empreendedorismo, o risco de empreender num país como o Brasil. O sindicalista, ele faz o quê? Ele abre um sindicato, o dinheiro já é certo, já entra na conta e pronto, ele deveria ser o contrário, e fica milionário. Deveria ser o contrário. Se ele presta um bom serviço, ele vai ser remunerado por aquilo. O trabalhador vai contratar, vai se associar àquele sindicato. Fala, Zé. Olha, por honestidade intelectual, eu devo dizer o seguinte, eu devo insistir que são coisas diferentes. O sindicalista ali, o motorista de táxi, contribui para o sindicato, nós contribuímos para o sindicato ou não, para o sindicato dos jornalistas e tal. Isso é uma coisa totalmente diferente daquele imposto obrigatório de um ano, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo ali fomentou a fabricação de sindicatos no Brasil que ninguém tem a menor ideia quem são. Uma carta sindical valia R$300 mil e já foi vendido por 6 milhões de reais. Mas sindicato de quê? Sindicato do terceiro andar de não sei o quê, sindicato do quarto andar não sei o quê. E esse dinheiro ia sumir, é aquele obrigatório, aquele que rendia os 3 bilhões. E para um dia, para os sindicatos pequenos. Deixa eu falar, a CUT, CGT, esses grandes sindicatos, Força, eram contra essa pulverização de sindicatos, de pessoas que recebiam dinheiro e não prestavam. O sindicato, onde há uma contribuição sindical, ela é uma entidade necessária em alguns setores, outros não. Quer dizer, a pessoa que vai descobrir se o que é obrigatório mesmo é a OAB. A OAB é obrigatória. Para você exercer a profissão de advogado, você tem que pagar, e não é barato. E a anuidade não é barata, não. A anuidade é bem salgada, viu, Zé? Sim, a medicina também. Ué, basta ver. CRM você tem que pagar todo mês. Daniel, não sei se você vai entrar no tema aí da greve hoje em São Paulo, né? Imagino que sim. Vamos. É uma greve que você pode discutir o mérito da greve. Sim.
Mas está muito clara a organização política dessa greve, vinculada inclusive com os dirigentes que são filiados a 2 partidos de esquerda, o PCdoB e o PSOL. Então, assim, isso inclusive deslegitima qualquer demanda desses trabalhadores, dessas companhias, né? Aí, metrô, Sabesp, etc. e tal. Isso deslegitima. Quando você contamina com a política e a gente está num ano pré-eleitoral, né? Você transforma isso tudo numa guerra política.